aqui de novo. Hoje é dia de falar um pouco mais sobre acupuntura, né? Hoje o tema é Aprenda a superar a reatividade emocional com acupuntura. Estamos aguardando a Lídia, que daqui a pouquinho já está aqui também, para a gente estar falando sobre isso. A reatividade emocional foi um dos motivos de me fazer ir para a terapia energética. A Lídia chegando aqui. Vamos lá, deixa eu mandar para ela. Entrando aqui. Oi, Oiê! Magda, tudo bom? Tudo bem, Lídia? Esqueci de pôr o fone, ó, fui buscar. Vamos aguardando o Instagram começar a chamar aqui, porque as pessoas ainda não entraram. Ah, sem problemas. Ah, mas a Põe gente já, fica. para quem estiver assistindo a gravação, hoje nós vamos estar falando da reatividade emocional e eu estava comentando que um dos grandes motivos de eu buscar a terapia energética, de ir buscar a causa, realmente foi essencialmente para trabalhar nisso também, né? Da Uhum. gente, a gente, por conta até do jeito que é o nosso cérebro funciona, né? Então, é trabalhar tendo a maturidade emocional para lidar com as questões do dia a dia, né? Ai, tá complicado, né, Magda? Haja Nem digo. maturidade emocional. Pois é, e estudando física quântica, sabendo que é justamente o que a gente vibra emocionalmente, está interagindo com o campo quântico e trazendo para a nossa realidade o que a gente vivencia, isso é de suma importância, né? Com Então, certeza. é um trabalho diário a gente estar cuidando disso, né? Nossa, nem me fale. Haja trabalho. Mas é importante, não é? A gente consegue evoluir, ser melhor como pessoa, se a gente É. consegue se trabalhar, né? É, pois é. Então, e ontem, quando eu postei, tanta gente comentando que adora as nossas lives dias de Eu também recebi uns sexta-feira. comentários tão fofinhos, tão legal. É tão É gostoso ter tão esse bom. feedback, não é? Eu tô, Nem nossa, diga. achando o máximo. Porque a gente Também. faz essas lives com tanto carinho, né? Separa, vê e a intenção é Aham. só de ajudar o próximo e, né, colocar É. essa ponta do iceberg aí para funcionar, Aham. para as pessoas conseguirem melhorar também, né? Nem Porque é um diga. processo, né, Magda? Nem eu, nem Aham. você, nem ninguém, a gente já está completo. Graças a Deus, porque tem É. espaço para melhorar. Ter consciência de que tá todo mundo aprendendo a ser humano, né? A minha professora sempre falava isso, nós estamos aprendendo a ser humano, nós somos uma raça em construção mesmo, né? Exatamente. Né? Então, os outros reinos, o reino mineral, vegetal, animal, eles sabem bem o que aqui vieram e lidam bem com isso. Nós, Uhum. humanos, temos um pedacinho. Ah lá, a Eliane foi uma das pessoas que comentou que adora nos ver aqui. Ai, que Bem-vinda, bom! Eliane. Bem-vinda! Nem diga, é uma coisa muito boa. Ah lá, Ai, boa que bom. tarde. Então, nós estamos aprendendo a existir, né? A gente tem um pedaço do nosso cérebro que faz a gente compreender quem nós somos, né? Ah lá, então é isso, nós temos e uma maneira eterna a gente da nossa evolução é a gente cuidar do nosso emocional, né? Então, ah Ai, que bom lá, a gente poder amo vocês ajudar, duas juntas. né? Que bom, eu também. É sempre um prazer. A Magda é Nem muito digo. especial. Nossa, Ah, Lídia quem também. já fez o coach com a Magda, quem já passou pelas mãos da Magda sabe do que eu tô falando. Oh, minha querida, que coisa boa Com a vida certeza. nos trazer esse presente da gente estar junto na mesma família, É verdade. né? Bom, eu tenho um amigo aqui em Pinda que ele fala assim, que aqui em Pinda quem não é meu parente vai ser. É, em Pinda, vocês são bem fortes, né? Uma família muito grande. Só. Esbarras Oi. com ela, eu me Hi. apaixonei. Ah, Eliane, querida. Sorry?
A Eliane fez curso de barras aqui. Ah, coisa boa. É muito bom esses presentes que a vida nos traz. É muito Vamos nos bom. apresentar para Vamos. quem. Pode começar. Ah, então tá bom. Então, para quem ainda não conhece, meu nome é Lídia, sou fisioterapeuta e acupunturista aí no Brasil. Estou morando aqui nos Estados Unidos fazendo o meu mestrado em acupuntura e venho toda sexta-feira aqui dividir um pouquinho desse conhecimento com a Magda. E quem quiser também pode mandar perguntas, ah, qualquer trocar informação lá no meu Instagram, no acu_Lídia. Será um prazer trocar com vocês. Ah, coisa boa. Ah, eu agradeço muito você Ah, topar eu a que gente fazer agradeço. essas lives às sextas-feiras. Eu sou Magda Oh, Bertoni, eu trabalho com terapias energéticas, com várias ferramentas. Então, faço a radiestesia radiônica, o Axis Consciousness, né? E acupuntura sem agulhas, né? Então, nós vamos. eu já ponho E agulha. e, e bebo de várias fontes de conhecimento. Eu tenho essa maneira de funcionar. Eu gosto de estar sempre buscando conhecimentos em várias linhas, até para poder a gente puxar fiozinhos e a gente se compreender, né? Esse é o processo nosso, né? Da Com gente ir se certeza. percebendo, né? E agora essa mudança que o planeta está passando, que está fazendo com que a gente, que possibilite as pessoas irem buscar conteúdos na internet. Aqui faz parte também do nosso trabalho vir compartilhar os conhecimentos que a gente bebe, né, Lídia? Com Enquanto certeza. profissional, cuidando de outro ser humano, aqui é uma ótima janela de oportunidades, né? Exatamente. E tudo para a gente ajudar, né? Se ajudar, se conhecer melhor, evoluir, ser mais saudável. Então, se eu posso contribuir para isso, né? Se a gente pode contribuir para isso, por que não? Então, é um prazer, sempre. Quer fazer uma recapitulação breve assim das nossas lives, de coisas que nós já passamos de conteúdo, Vamos! porque hoje é um quinto elemento que a gente É está um quinto falando. elemento. A gente vai fechar o quinto elemento. Então, a gente passou pelos 5 elementos da medicina chinesa, né? O fogo, a terra, o metal, a água, e agora a gente vai falar da madeira. Então, são 5 elementos que se compõem o estudo da medicina chinesa e passamos pelos 5 em diferentes ordens, mas todos relacionados, né, com que a gente passa um certo conhecimento, liga um pouquinho, por exemplo, né, o elemento fogo com os órgãos que compõem esse elemento, o coração, o intestino delgado e assim por diante. Fomos passando pelos 5 elementos, dando dicas. Todas essas lives estão salvas, né, Magda? Estão salvas aí com você. E no meu também, IGTV. tá lá no IGTV, isso. O meu Eu acho que estou estava no subindo destaque e eu vou subindo gradativamente pro para o YouTube. canal no YouTube, Magda Então, Bertoni. é sempre. Então é legal fazer esse apanhado dos 5 elementos para vocês. A gente deu uma pincelada, né? Isso é bem. É o que dá para a gente fazer em 1 hora, o conhecimento que dá, porque é muito mais profundo, mas já dá para a gente ter uma ideia do que esses 5 elementos influenciam a nossa vida, né? Segundo a medicina chinesa, no meu caso. E então a gente passou por esses 5 elementos, dando uma pincelada na importância deles, passamos alguns pontos, algumas dicas de como melhorar o seu dia a dia e como se perceber melhor através dos 5 elementos. E hoje a gente vai falar do último do ciclo, que é o elemento madeira, que compõe o fígado e a vesícula biliar. São os órgãos que compõem esse elemento da madeira. Então, muito ligados à nossa reatividade, né? A gente trabalhar a Exatamente. nossa emoção. As pessoas fazem o Exatamente. curto, né? Uh! São pessoas de elemento madeira. Eu tô acabando de fazer esses posts, eu consegui achar no livro de um professor, né, da medicina chinesa, que fala também, isso assim, né, de maneira generalizada, mas as características de cada personalidade, de cada elemento. Então, como é a pessoa do elemento madeira, como é a pessoa do elemento fogo. Então, eu estou separando, fazendo um post, daí eu vou postar depois. E para vocês entenderem, né? Será que eu sou elemento madeira? Será que eu sou elemento fogo? Né? A gente já falou isso antes, mas todo mundo tem os 5 elementos dentro de si. Mas tem um ou dois que são mais reativos, né? Que estão mais superficiais, evidentes. Exatamente, são mais evidentes. E a gente consegue perceber, né? Então, vale a pena saber qual é o elemento que mais te influencia
e saber como lidar com isso, né? Porque reatividade, estresse nem sempre é bom em Aham. excesso, né? Em Sim. excesso nem sempre é bom. A minha irmã sempre fala, tudo que é demais é muito. Tudo que é demais é muito. Exatamente isso. Então a gente precisa entender um pouco melhor desse elemento para saber, será que a gente está em hiperreatividade, né? Será que está em excesso? Ou será que eu estou deixando passar muita coisa, engolindo muito sapo? Né? Também é Pois é. deficiência. Então, Esse é extremo impor- também não é bom. não é bom. Então é importante a gente saber que pé que a gente tá, né? Então vale a pena. Você quer passar mais alguma coisa ou eu posso falar já do elemento? Pode já começar. Ah, então tá bom. Então, eu tô com minha colinha aqui, como sempre, a tabela que tem 300 coisas. Então, o elemento madeira é o fígado e a vesícula biliar. Só para deixar bem claro, tem muita gente que já fez cirurgia e retirou a vesícula biliar. Então, perdeu esse meridiano? Não, o meridiano, ele continua porque é um meridiano de energia. É claro que você pode sentir, tem muita gente que já me relatou isso, vários pacientes já relataram que depois que tirou a vesícula, sentiu uma diferença no dia a dia, né? Sentiu, olha, eu comecei a ser mais assim, deixei de ser mais assado. Então, você pode sentir alguma alteração se você retira a sua vesícula biliar, tá? Mas não quer dizer que você perde o meridiano. O meridiano continua lá, só que dá sempre uma interferência. Ele é um elemento que é bastante é fácil da gente entender da medicina chinesa pelo elemento madeira, porque é o elemento que abre nos olhos. E como ele é relacionado ao fígado, então a gente já lembra, né? Quem teve hepatite, quem tem como é que ele deixa o. Eu sei em inglês, esqueci. Hã? Icterícia. Icterícia. Eu tava pensando em inglês aqui, eu falei, acho que não vai dar certo. A icterícia, os olhos ficam vermelhos, a pele fica vermelha, fica amarelo, né? Então, um elemento madeira, ele abre nos olhos. Então, qualquer alteração de visão, qualquer alteração da cor do, né, o branco dos olhos e tal, você pode associar com o elemento madeira. Está relacionado aí ao fígado. Tanto é que a gente vai falar sobre reatividade, que se a gente vê em desenho ou em filme, né, que eles colocam efeito especial, quando a pessoa está com raiva, o que acontece? Os olhos ficam vermelhos, né? A primeira coisa que vai são os olhos, né? Então, é um elemento que a gente consegue perceber bastante alterações quando a gente presta atenção nos olhos. Então, olhar nos olhos é importante. Aham. Ele é um sentimento que ele vai expressar reatividade, e aí vai englobar várias coisas, né? Tanto o estresse, né? Quanto se está em deficiência, a ausência de motivação, ou ausência de se colocar, né? Aceita tudo, não fala nada, só engole aquilo tudo. Isso está um elemento em desequilíbrio, tá? Então, o excesso e a deficiência, né? Vão compor isso. Ele é a estação da primavera, né? E então a gente fica mais reativo na primavera, com esse elemento já está mais em ascensão, então a gente estressa, pode perceber mais na estação da primavera. Ele é um elemento muito associado ao vento, tá? Então a gente fala que a energia do fígado ela altera muito quando o vento entra, né? Aí vai entra a filosofia, já entra né, da medicina chinesa e tal, mas é um elemento que a gente, quando a gente sem perceber, às vezes está andando na rua ou andando de moto, de bicicleta, que você toma vento nas costas, você vê que você fica mais com raiva, o pavio fica mais curto, porque é um elemento que associa com o vento e se você deixa se invadir né, pelo vento, você vai sentir alterada essa parte emocional. E o elemento madeira é um elemento muito emocional. Assim, é muito fácil da gente perceber alterações na emoção, nos sentimentos, quando eu estou com um desequilíbrio do elemento madeira. Ele é um elemento muito importante porque ele associa com o coração, né, com o elemento fogo. Ele é a mãe do fogo, né? Então, Colocar ar no fogo vai. então, né, se eu jogar uma Oxigênio madeira na fogo. fogueira, já Aham. era, o fogo vai, o fogo fica Sim, maior. Por isso também. que, às vezes, quando eu tô com hiperreatividade, a gente é tão bonita a medicina chinesa porque eles comparam mãe e filho e avô e neto, né? Então tem essa parte da medicina. Então ele fala assim, se a mãe está em excesso, ela vai passar para o filho. Se eu tô com muito, né, eu vou dar, se eu tô com bastante, eu dou pro meu filho.
Então, se eu tô com muita reatividade do elemento madeira, o que que vai acontecer? Eu vou ter dor de cabeça, porque vai alterar o meu elemento fogo. Então, dos olhos sobe para a cabeça, por isso que eu fico com o rosto vermelho, por isso que eu tenho enxaqueca, dor de cabeça quando eu tô com um momento muito estresse. Então, é um elemento que vai influenciar exatamente o elemento fogo. Então, eu vou ficar yang, vou ficar, né, demais. E ele também altera muito, é uma relação que a gente está aprendendo agora mais no mestrado, muito com a parte digestiva. O fígado faz parte da digestão, né? Mas é um elemento que altera muito o elemento terra. Então, o elemento madeira está conectado, né? Está na terra. Mas é um elemento que altamente ele faz essa overdose na terra. Então, a gente tem que tomar cuidado também, porque o excesso de estresse, além de ir para a cabeça, né, da dor de cabeça e outros, da tontura e tal, ele vai alterar a minha parte digestiva. Então, é um elemento que Isso, influencia. acho que vale acrescentar aqui que por tudo que você já estava comentando aí, ele é um elemento para a gente pôr o olhar nele, porque ele rege muito os nossos relacionamentos, né? Como é que Muito. eu convivo no meu dia a dia com as pessoas do meu cotidiano, Uhum, né? Então, essa comparação aí, há muitas mães que estão de pavio curto, reativas com os seus filhos e por questões próprias, muitas vezes descarregam nos seus filhos uma baixa tolerância, uma reatividade, uhum, uma resposta, né? E a questão não é da relação dela com a criança, não é da relação dela com o filho, seja em que idade for, uhum. é algo que está com ela, que não conseguiu trabalhar, mas isso impacta no relacionamento. Então, quanto é Exatamente. importante a gente colocar o olhar para se perceber, perceber sobre esses elementos, daqui a pouco vem mais dicas sobre como é que a gente busca o equilíbrio nisso, mas é a gente entender o quanto é importante a gente dar atenção para isso, porque Uhum, se é algo que compõe a nossa digestão, a nossa alimentação, vale a gente ir percebendo que é tudo que eu coloco para digerir mentalmente, emocionalmente, em alimentos físicos, do que eu uhum, escolho colocar para dentro da minha boca, eu vou digerir, eu vou processar. E se eu não estiver processando adequadamente, equilibradamente, vou estar descompensada, e aí eu vou descompensando várias áreas da vida. E eu descompensar a área do relacionamento, tem momentos em que a minha reatividade pode partir de forma muito profunda, uhum. o relacionamento, né? Então a gente é algo para se olhar. Para O ser. meu Então, trabalho tem uma linha muito marcante nisso, né? Eu trabalho nisso justamente porque sempre foi uma dor muito intensa minha, né? E é algo que eu continuo trabalhando diariamente, uhum, fazendo a escolha de me manter me percebendo para conquistar a maturidade emocional. Existem N técnicas, ferramentas, mas a acupuntura sem agulhas é algo que eu utilizo sem agulhas, né? A acupuntura. O corpo energético. Quando eu uhum, trabalho no meu corpo de energia, desbloqueando os meus nós, né? Eu faço com que a minha vida vá melhorando. Né? uhum. Então, mas Exatamente. o que me fez buscar ir para esse caminho foi a imaturidade em ter um tempo de resposta muito curto. Isso é a Uhum. reatividade, né? Eu não É. respondo, eu reajo. Tá lá. Exatamente. Então a gente precisa prestar atenção exatamente nisso, na reação. Porque uma vez que a gente fala, já era, né? Você já feriu ou já magoou. Às vezes são as pessoas que a gente mais ama, né? Ainda mais essa quarentena que a gente está mais perto da nossa É, família, não sai de casa, não vê tanta gente diferente. Então a gente precisa prestar atenção porque a reatividade, né? Essa reação súbita, ela pode ocasionar outros problemas que a gente não estava desejando, né? Então é um elemento que a gente precisa prestar bastante atenção. É um elemento, ainda mais agora que eu ouço muitos comentários de como as pessoas estão estressadas com essa pandemia, o que é natural, né? Tá todo mundo fora do eixo porque o mundo tá diferente.
Então, como é que a gente se reestrutura e se reequilibra frente a um elemento externo, né? Esse vírus ninguém pediu para acontecer, né? Então é um elemento externo, mas que influencia totalmente o nosso elemento interno. Então, como é que eu consigo equilibrar essa fórmula, né? Então, o que está acontecendo lá fora com o que está acontecendo aqui dentro. Então, a gente tem umas dicas o que a gente sempre fala, né, Magda? Essas dicas são para a gente começar a prestar atenção. Aí, o que você vai fazer com o que você está entendendo de você, você tem N ferramentas para te ajudar a voltar ao reequilíbrio. Mas, pela medicina chinesa, o que a gente busca é que, exatamente, desatar esses nós e fazer com que a energia flua de maneira tranquila e normal, como já é para ser sempre no corpo, e assim eu consigo ser mais equilibrada, ter mais saúde, né, e menos deficiências aí, porque um elemento nunca está sozinho, ele sempre está influenciando ou sendo influenciado pelos outros 4, né? Então, claro que tem uma relação maior com um, maior com o outro, mas está sempre sendo influenciado. Então, a gente precisa prestar atenção para fazer com que esse ciclo seja virtuoso, né? Que a gente consiga passar a energia de um para o outro de maneira correta, né? O menos nós possíveis, né? E só para a gente fechar, é um elemento, se você quiser ajudar, tem cromoterapia, é o elemento da cor verde. Então, você está se... Cor da cura, tá vendo? Tá sentindo muito estressado, coloca uma roupa verde, né? Vai pro verde, porque isso vai ajudar o elemento a entrar em equilíbrio. Eu gosto muito da cromoterapia porque funciona, tá? E a gente sempre estava falando da parte da dietoterapia também. O que eu posso fazer para ajudar a tonificar ou a equilibrar o elemento madeira? É o azedo. Então, tudo que for alimentos, frutas, principalmente cítricas, eu vou ajudar a equilibrar o elemento madeira. Então, aqui a gente já comentou aí antes, tomar um limão de manhã, né, em jejum, sem açúcar, sem nada, espreme e toma, já vai ajudar você equilibrando o elemento madeira, tá? E a gente se sente, né? Eu não, uma vez fui fazer isso do limão e não deu certo para mim, né? Uhum. Foi muita acidez no meu estômago. Mas há mais de 10 anos eu tomo água morna com limão em jejum. É. Entendeu? Então, se eu não fizer isso, sinto falta disso mesmo. Entendeu? Exatamente. Então, é algo que já é para começar o dia, é a água morna com limão. Um copinho de água Então, maravilhoso. Então, tudo que for cítrico, você já está tonificando o elemento madeira. Então, você já está equilibrando para você não é mais difícil ser reativo, né? Então, quanto mais equilibrado você tiver, mais controle sobre as suas emoções você vai ter. E Então, aí agora, fica a dica. acho que é legal a gente falar, e daí você é sempre uma pessoa zen. Não, não, a vida traz Uhum, os altos e baixos, a vida traz os impactos, a vida traz a relação. Quando você está com as pessoas, inevitavelmente a vida vai trazer para você perceber ajustes que são necessários no nosso dia a dia. Então, vai ter aquela pessoa de uma convivência maior em que algo ativa o botão vermelho, algo faz com que eu reaja com aquilo, não é o outro uhum, que me irrita, sou eu que me irrito com ele. Então é assim, uhum, o que é? O que está por trás daquilo que me irrita? Né? Porque o meu corpo está me mostrando, meu reagir, uhum. né? Porque tem algo em mim. Então aqui a gente vai trazendo esses elementos para a gente entender que é um processo contínuo de Contínuo. autoobservação, né? Uhum, E essas informações, esses conceitos nos traz a percepção de que, nossa, né, ó como é que eu funciono. Porque quando a gente tem uma imaturidade para lidar em qualquer contexto, em qualquer situação, ou imaturidade em alguma relação com alguém especificamente, uhum. e muitas vezes, quando eu tenho imaturidade, reatividade em relação a alguém, eu quero que aquele alguém se modifique. Né? E aí, então, é legal para a gente, como é que eu trabalho em mim? Porque eu tenho Uhum, plenos poderes de me modificar, modificar o outro não. Então, se eu uhum, estou num relacionamento onde até
Eu estava assistindo uma palestra ontem sobre relacionamentos abusivos Uhum. e ela traz uma informação de que aumentou muito o índice, e assim, não só entre um homem e uma mulher, sempre entre um casal, mas há relacionamentos abusivos da mãe com os filhos, onde há uma, ah, uma reatividade por conta de tudo que nós estamos vivendo, né? Então, é assim, é fato que houve um aumento intenso de relacionamentos abusivos. Então, nós precisamos estar atentos para isso. Uhum. Nós temos vizinhos, nós temos conhecidos, parentes, a gente colocar o nosso olhar para isso, Uhum. porque estão muitas pessoas, por conta das suas questões internas, de não lidar bem com as suas emoções, ficam no pavio curto, nas explosões, né? Explosão destrói muita coisa à volta. Então, é assim, se eu estou na reatividade, né? Então, é a percepção. Como Uhum. que eu estou agindo e como é que estão as pessoas à minha volta, Uhum. né? Para que eu possa ir percebendo e atuando com o olhar nisso. Porque é Uhum. um dado assustador esse, Assustador, exatamente. dessa violência doméstica. Porque ah, a gente fala em relacionamento abusivo. Eu tinha um tempo atrás, vinha a ideia, e a gente precisa desconstruir isso, não é só um abuso sexual, que já é grave, mas é assim, é o abuso na relação, o abuso emocional é tão destruidor quanto, né, Exatamente. de uma agressão verbal, de uma agressão física. Então, Uhum. existem N graus de abusos, né, Uhum. e tem muito a ver com a reatividade. Então a gente precisa estar. Aproveitei aqui o gancho do Não, nosso com tema para a gente certeza. estar falando sobre isso, porque Uhum. é engraçado. Cada live que a gente foi falando de um elemento, eu falo assim, adoro falar desse elemento, mas todos são, São né? A gente importantes, vai. né? É, uhum, Não, exatamente, né? É um elemento que a principal, o estresse, ele está muito relacionado ao elemento madeira. Então, está muito relacionado ao fígado e à vesícula biliar, né? Então, é um elemento que é de fácil a gente perceber se está desequilibrado ou não, porque isso aflora muito fácil, né? Então, e eu vou só fazer um gancho, porque é um elemento que a gente percebe também quando está em desarmonia para baixo, né? Então, às outro vezes, extremo. para o outro extremo. Por exemplo, a vesícula biliar, ela é um meridiano da vesícula, ele é um meridiano importante porque ele é um meridiano da decisão. Então, às vezes, eu não consigo decidir se eu faço, se eu não faço, se eu vou, se eu não vou, se eu falo, se eu não falo. Aquela pessoa muito indecisa, ela tem um desequilíbrio principalmente da vesícula biliar, né? Não do órgão, mas do meridiano, a energia que rege a vesícula biliar. Então, ele é o principal, é isso. Então, além de produzir a bile e tal, a parte fisiológica, ela é muito responsável pela nossa decisão. Então, se a gente está indeciso, até mesmo, será que é abusivo ou não? Será que eu saio ou não saio? Será que eu falo ou não falo? Em N circunstâncias, eu sei que a minha vesícula está em déficit, né? Ela está em desequilíbrio. Porque quando eu fortaleço com acupuntura, com terapia, com N fatores, quando eu fortaleço meu elemento madeira, eu consigo ser mais decisiva. E eu já tive casos no consultório que era exatamente isso. A gente começou a tratar por outros fatores, né? Começamos a tratar o elemento madeira e a pessoa mudou de emprego, conseguiu se impor com a família e tal. Não é a reatividade, mas é se posicionar, que também é importante. Olha, isso está me machucando, isso está me afetando. Você se colocar, né, de maneira educada e assertiva, sem reatividade, né, também é importante. Então, a gente também pode tonificar o elemento madeira para a gente trazer essa pessoa, né, para ela se conhecer melhor e saber o que ela pode, o que não pode, o que ela deve falar e se impor, né, porque também é importante a gente se colocar, né, se colocar no mundo também é importante. Né? Então, é um elemento que está muito condicionado a isso. E na parte fisiológica, o elemento madeira ele é muito relacionado aos ligamentos e os tendões. Então, pessoas que têm frouxidão ligamentar, agora falando, né, fisioterapeuta falando,
frouxidão ligamentar, né, que tem as juntas muito frouxas, muito flexível, ou que já teve alguma ruptura de tendão ou ligamento, né, ou se está com os músculos muito tensos ou muito encurtados, nossa, não consigo me alongar, tá aí com um desequilíbrio do elemento madeira também, porque às vezes a gente vê algum atleta tão engraçado que a gente começa a perceber no olhar da acupuntura, da medicina chinesa, quando a gente vê alguma notícia, um atleta rompeu o ligamento, né, rompeu um tendão, mas o que estava por trás disso? Qual era, né, por que ele conseguiu romper aquele tendão ou ligamento daquela maneira que não era para ser? Então é a parte emocional, é a parte da energia que estava em desequilíbrio, favorece eu ter esse tipo de lesão. Então já fica a dica aí para quem já está instalado problemas com os tendões e ligamentos, pode ter certeza que está um desequilíbrio aí do elemento madeira. Então, a gente já fica, vai pegando, juntando os pontos. Mas foi um acidente. Não, nada. É tudo. A gente atrai, a gente magnetiza os eventos, inclusive na nossa vida. Tudo é sincrônico. Sincrônico, não há, né? Então, o Axis mesmo, como eu junto o Axis junto com a acupuntura sem agulhas no TFT Coringa, que eu faço, para quem está chegando hoje, tem nos destaques, eu coloco melhore o sono, mas melhora muito mais, né? Para muitas coisas lá na live eu vou explicando sobre isso. Mas os eventos a gente atrai por conta do nosso campo eletromagnético. Então, se você sofreu um acidente, você podia machucar qualquer parte do corpo, mas machucou, foi o ligamento, porque isso que nós estamos trazendo aqui é a pontinha do iceberg, né, Lídia? Exatamente. Que a gente vai procurando o que tem por trás disso, né? Eu estava comentando agora há pouco com o meu filho sobre o corpo explica tudo, né? Então, as pessoas indecisas no Axis, fala-se da gente... Tem também, eu acho que eu não estou com a live separada nos destaques, mas já devo ter subido para o meu canal no YouTube, sobre a gente conversar com o corpo, da gente pendular, a gente calibra e pergunto sim ou não, e quanto mais eu faço perguntas para o meu corpo, mais eu vou interagindo com ele e fica mais fácil eu me decidir. Você estava falando das pessoas indecisas, porque o meu corpo vai me dando as respostas. Mas o que eu estava conversando com o meu filho? Existe como eu bebo em várias linhas de conhecimento, existe na bioenergética, que é uma ciência que ela já surgiu do Reich, ela é neo-reichiana. Quem é Reich? Psicanalista da época de Freud, e que ele trouxe os conceitos de Freud, da psicanálise, para o corpo, para compreender como é que o nosso corpo cria o aspecto, o formato dele por trás. Tem fases da vida e qualquer sintoma que a gente tem, na verdade, biodinâmica, eu sou biodinâmica. Que legal! A Tati bebe dessa fonte aí. Pois é, Tati, que coisa mais maravilhosa que é isso, né? Então, os sintomas, na verdade, são, para essas linhas de conhecimentos, são estratégias que o nosso corpo desenvolveu para nos proteger. Né? Então, eu estava trabalhando aqui com uma pessoa ela veio me procurar para poder emagrecer. É importante ela entender por que estrategicamente o corpo dela, foi o que eu fui buscar conhecimento também, por que eu sou cheinha, né? Por que eu funciono, qual foi a estratégia por trás que o meu corpo fez isso. Então, todo sintoma, ele vem como algo para a gente olhar o que tem por trás disso, né? Então, quando eu vou percebendo que eu estou com as reações, com a reatividade, a emoção, o que tem por trás disso, né? Meu corpo só está me informando que tem algo para eu trabalhar por trás. Né? Exatamente. Então,
É tão lindo quando a Ah, é gente muito começa, legal, né? E que né? legal a gente poder ter informação e conseguir se prestar atenção em si mesmo e falar, nossa, eu acho que essa reação tá um pouco demais. Eu não sou assim, né? Às vezes não precisa você machucar alguém ou entrar numa briga, não é esse, não significa que é esse limite. Mas às vezes você percebe, nossa, eu fiquei tão magoada, ou fiquei tão reativa, ou tô tão estressada, mas esse não é o meu normal. Então você conseguir se perceber e falar, opa, meu corpo está dizendo algo aí. E voltar a buscar o seu reequilíbrio é muito importante também, né? Então a gente não precisa esperar reações abruptas e, né? Nem toda a reatividade da madeira vai para o coração, né? Vai para o elemento fogo, né? Muitos acontecem naqueles, né? No que a gente não conseguiu digerir ou que ainda, né? Se deixa influenciar. Mas se a gente conseguir perceber o corpo, ter alguma informação mandando aí, tá? Tô com muita, por exemplo, vertigem e labirintite tem muito a ver com o elemento madeira, que é a invasão de vento, né? Ou o excesso de estresse, ela vai gerar automaticamente esse, a gente chama de vento interno, né? Não precisa tomar vento, né? Não saio de casa, mas O o que eu tô... furacão aqui dentro é algo que eu não Menina, estou sabendo lidar, não tô sabendo né? lidar. Então, aí é ainda pior, porque aí ele consegue, é um furacão mesmo, não é um vento, uma brisa. É um furacão. Aí ele vai desestruturar os outros elementos com certeza. Então é muito importante a gente tentar buscar o autoconhecimento, perceber que o corpo ele dá sinais sim. Então a gente perceber e falar, opa, é hora de parar e buscar ajuda, buscar informação, né? Buscar um aconchego aí para a gente voltar a respirar melhor. A respiração é importante, né? Já falamos disso Sim, tantas vezes. sim. Essa do corpo desenvolver um formato por conta estrategicamente para nos proteger foi Uhum, por conta do que a gente naquele período lá na primeira infância ou na época mesmo da concepção, uhum, né, existem todos esses estudos, mas são coisas que já eram trazidas lá na medicina chinesa, na medicina egípcia, né? E data de que 3.000 anos a mais, né, Magda? Que sim, conhecimento antigo, é. Continua, desculpa. sim, e que agora estão de novo trazendo para que a gente, né, a nova medicina germânica, vai Uhum. trazendo todo esse conceito, porque houve um período na história do planeta, ficaram no meu ponto fraco, dificuldade para emagrecer. Ah, é um ponto fraco de Então, muita Lucinha, gente. mas quando a gente compreende que a gordura tem a ver com o emocional e tem a ver com a estratégia que o seu corpo desenvolveu por conta de uma falta, de um abandono que a gente teve lá na infância e que a gente nem Uhum. percebeu aquilo como. Deixa eu trazer um exemplo aqui prático. Uma vez eu ouvi, a criancinha está no berço, né? Porque existe uma fase, né? É a fase oral, a fase onde eu preciso receber uma atenção X por alguma coisa e comecei a chorar e o elemento lágrima também, Ah, a a lágrima lágrima tem é a da ver madeira. Uhum. da madeira. Então, e aí eu comecei a chorar enquanto bebezinho porque eu queria uma atenção. Vamos supor, era um selo na roupa guardo com muita facilidade. Será algum desequilíbrio? Muito provavelmente, Lucinha, é uma estratégia do seu corpo para te proteger. Por isso que a gente tem que ir investigando e observando, ou melhor, com a terapia, você consegue ir se percebendo quando a gente acrescenta esses elementos para você estar se percebendo. Uhum. Uhum. Mas muitas pessoas que têm os traços característicos de alguém oral, né? Alguém que é mais fofinho, desenvolveu o corpo mais fofinho, foi uma estratégia de receber mais carinho, mais acolhimento, Uhum. né? E por que fez isso? Então tá lá, vou dar um exemplo X. A criança estava lá no berço e chorando porque o selinho da roupinha estava incomodando. E a mãe pegou, deu atenção, deu uma madeira, deu peito, sei lá.
E aí o pai também acolheu, a avó, aí trocaram fralda, deram banho, deram mamar de novo e a criança chorando, porque não descobriram que era o selinho ali. E aí a gente desenvolveu, tá lá no inconsciente, são movimentos inconscientes. E aí a minha dificuldade em emagrecer tá porque eu preciso que o outro descubra o que está me faltando, tem algo faltando aqui em mim. E, e aí eu preciso suprir de alguma maneira, mas o outro não me traz. Mas o que ele me trazia quando eu chorava? A minha mãe me dava mamar, minha mãe me dava comida, e aquilo de alguma forma me supria. Só que agora eu estou adulta, Adulta? eu consigo chegar até a comida. Então, quando eu tenho a sensação de falta, eu vou para a comida. Uhum. Né? A gente tem que ir percebendo o que falta aqui, Uhum. que eu não estou suprindo. E Aí eu vou normalmente é acolhendo uma a minha coisa criança. lá atrás, né, Magda? Não é algo que aconteceu semana passada. Esse tipo de reatividade é lá da infância mesmo, né? A gente também trabalha isso na acupuntura, tem maneiras de se trabalhar isso. Muito se trabalha na aurícula, né? Como eu já passei alguns pontos que eu amo, são então pontos da orelha para ajudar a gente a buscar. Então, a gente só ajuda a trazer à tona isso. Mas quando a gente consegue perceber esse nossa, mas eu sentia falta, né? Ou consigo linkar isso com alguma coisa no passado, né? Algum aprendizado que eu tive, bom ou ruim. Descobrindo isso, eu consigo gerar uma readaptação, né? Eu consigo entender e com as ferramentas certas buscar. Não preciso mais disso, né? Agora eu já tem muita gente que esquece isso, né? Porque fulano, quando era criança, você já é adulto, né? Você já consegue trabalhar sozinho. Você não precisa, você pode perdoar o que aconteceu no seu passado, né? Então a gente tem que começar a ser mais consciente disso, né? E como é o organismo quem está desenvolvendo uma estratégia e Uhum, está no nosso sistema nervoso central, uhum, tem um estudo bem mais intenso sobre isso. Então não vai estar na minha memória, mas está lá uhum, naquele registro. Então no TFT existe um procedimento, tem vários, mas um que é a respiração da clavícula. Então tem um jeito que a gente faz que é para trabalhar o nosso sistema nervoso central, para uhum. equilibrar mesmo. E eu, Magda, eu faço isso todos os dias, mais o TFT, o Coringa que eu Coringa. compartilho com as pessoas. Por quê? Porque vai estar lidando nesses traumas inconscientes para que eu possa ir desbloqueando as questões que eu estou lá, porque tem questões que estão na concepção, Uhum, mas há questões que elas estão anteriores a isso, são uhum, registros que estão no nosso registro acástico, né? De experiências anteriores a eu enquanto consciência, eu enquanto alma, quando preparei o meu corpo para vir vivenciar essa experiência aqui. uhum, Né? E aí o meu corpo, ele é cooperante comigo. Então, quando eu consigo trazer a informação para o meu corpo que aquilo, essa falta, o medo do abandono, essa necessidade que o outro me supra, quando eu consigo trabalhar nessas questões profundas, naturalmente o meu corpo começa a voltar a ir para um formato, né? E quanto mais eu me aceito, mais a gente emagrece muito mais de uma forma natural. O seu corpo dá uhum. uma outra resposta. Né? É O diferente, resumo né? é esse: o seu corpo dá uma outra resposta porque eu estou trabalhando nestas questões profundas. Uhum, exatamente. Então, todo o autoconhecimento, né, a gente consegue melhorar nessas questões. Então, por isso que é importante, e foi muito legal passar esses 5 elementos, porque a gente consegue prestar atenção, né, no um pouquinho de cada um, qual é a influência que está acontecendo comigo, né? E como o elemento que a gente está falando hoje, o elemento madeira, ele é altamente ligado com o elemento fogo, que é o coração e o intestino delgado. E ele é altamente, né? Ele força muito o elemento terra, né? Porque é o contrário. Ele vai forçar, vai atrapalhar a minha digestão, que é o baço e o estômago. Então, até para emagrecer, se eu estou numa fase, por isso que a gente vai no endócrino às vezes, até a nutricionista pergunta: você está estressado? Está fazendo terapia? Né? Como é que está o seu emocional?
porque a gente não sabe quanto o nosso emocional, nossa reatividade, nosso desequilíbrio do elemento madeira está altamente influenciando com o nosso sono, né? Tudo que funciona do elemento fogo, o nosso coração, né? A nossa emoção e a nossa digestão. Então, com certeza, o estresse, um desequilíbrio de um outro elemento vai atrapalhar o meu emagrecimento, vai atrapalhar eu dormir, vai atrapalhar eu ter relações saudáveis com outras pessoas, porque eu estou em desequilíbrio, principalmente dessa reatividade. Então, o estresse, eu acho que na sociedade ele é até mal difundido, né? Porque tudo é estresse. Tudo é estresse, que nem é tudo. Ah, tá com virose, mas que vírus, né? Da onde que vem? Não, é virose, é estresse. Então a gente precisa prestar atenção o quanto, né, eu estou me desalinhando e que isso vai influenciar com certeza os outros elementos, vai influenciar o meu emocional, vai influenciar o emagrecer, porque está tudo interligado. Então, se eu tô com uma hiperreatividade, você pode comer só alface, você não vai conseguir o mesmo emagrecimento como se você tivesse tranquila, como se você tivesse, né, sua energia estivesse fluindo de maneira adequada. Você conseguiria isso, como você falou, uma forma mais natural de emagrecer, uma forma de voltar para o saudável do seu corpo, né? Então é bom a gente prestar atenção nisso. E deixa eu só falar uma outra coisa, que ontem eu tive uma aula com um professor ele é chinês, mas está aqui nos Estados Unidos, e ele me passou umas coisas que eu achei, não para mim, né, para a sala toda, super, assim, que ele acabou de receber essas informações. Eu vou compartilhar aqui. Não tem tanto a ver com o elemento madeira, mas informação nova a gente compartilha. Então, ele me passou 2 pontos que também acho que a gente pode colocar aí, não na linha do Coringa, mas que eu fiz ontem e ajuda a desbloquear os meridianos. Então, eu achei fantástico isso que a gente fez durante a aula e, nossa, já deu uma... Parece que deu uma limpada, assim, foi muito bom. É o ponto aqui, ó, você fazer... Ele fez o tapping, né? Não é agulha, não é nada. Então, você bater na região aqui, deixa eu ver se dá pra ver... minhas roupas, o cotovelo, que já pega vários meridianos do lado de dentro. Então, você bater aqui no cotovelo. Então, você já faz nos 2, já faz... Ele falou que é para bater até ficar... Que chinês não tem esse negócio de carinho, não. É até ficar rosa, sabe? Sentiu que tá queimando e tá rosa, você para. Então, você bater para desbloquear esses elementos. E eu não sei se vai dar para ver, mas em cima do joelho, na parte de dentro da perna, tem o joelho e em cima do lado, você também bate. Então, você bater aqui, dobra o joelho, bate perto do... Dobra a perna, né? Bate pro lado de dentro. Mais pro lado da coxa, vamos supor. Aqui tá o joelho. Isso. Mais pro lado da coxa? Mais pro lado da coxa. Deixa eu ver. Acho que não sei se vai dar pra ver. Mas pro lado você... de dentro. Pro lado de dentro, né? Perto do joelho, já bate ali com a mão inteira e já desbloqueia também. Ele falou que você desbloqueando isso vai te trazer mais saúde. E ele me falou uma outra coisa sobre o vírus, né? Que a gente vira e mexe e fala do corona. Ele fala que ele já tinha pesquisado isso e falado 6 meses atrás. Mas que eu tô até tomando aqui a minha água com alcaçuz, né? Em inglês chama licorice. É uma raiz também, mas você pode comprar a gotinha. A minha amiga que mora aqui comigo, ela tem o líquido, eu coloquei na água. Então, o alcaçuz, né? Ele ajuda a combater vírus, qualquer tipo de vírus. Então, água com alcaçuz. Acho que não sei se é tão fácil achar, mas deve ser, né? Vamos pesquisar aí. Senão eu coloco ali escrito, chama licorice. Deixa eu até colocar aqui em inglês, aí vocês procuram. Licorice. Procura, vai no Google, né? Agora é assim, bem. Agora é tudo na internet. Então, esse ajuda a combater vários vírus. Então, vale a pena colocar na água aí, tomando durante o dia, o licorice. É quanto põe na água? Então, depende do... Ele faz chá, né? Mas eu coloco, sei lá, para 1 litro, coloco umas 20 gotinhas. Alcaçuz, de certo, alguma raiz? É uma raiz. É uma raiz. Eu acho que eu já vi qualquer coisa sobre isso, mas tudo bem. É uma raiz. Então, sempre o certo seria pegar a raiz mesmo e fazer um chá. Mas se não tiver de fácil acesso, eu não sei o quanto é fácil lá. Mesmo porque esse líquido que minha amiga tem, ela trouxe da França. Então,
Mas tem. Sei que alcaçuz não é tão difícil, né? Às vezes vem alcaçuz com anis, alguma coisa assim. Mas é um elemento, ele é bem doce até. É um gosto meio enjoativo, mas é doce, já traz o yang. E ele falou que combate, é muito bom para combater vírus. Então, não custa, né? Tudo que a gente puder se proteger, a gente já faz, já ajuda. Pois é. Está sendo muito lindo, muito rico ver o quanto estão se descobrindo coisas novas, né? Eu estava assistindo uma aula essa semana de um médico gastroenterologista, onde ele tem ele passou a ser, ele trabalha com a bioenergética, com o olhar sistêmico, e ele mesmo falando que enquanto médico ele passou os anos na faculdade de medicina aprendendo muito sobre doença, e não sobre o ser humano que apresentava aqueles sintomas na frente dele, né? Então, isso é muito lindo. Meninas, não posso ficar hoje. Um Estou beijo, passando um Cris. beijo em você. Tô, Cris, querida. Saudade. Obrigada Saudades. por passar por aqui, para nos Dá um oi, ver. sempre bom, né? Sempre bom. Uhum. Então, é isso que está acontecendo, né? Esse resgate desses saberes antigos para compreender tudo que está acontecendo agora e buscar esses saberes, porque ao longo da história do planeta teve um período em que bibliotecas foram queimadas, saberes foram, tentaram Apagar. e até conseguiram apagar, né? A Inquisição fez tudo isso, informações, uma forte uma massiva informação de desconexão nossa da natureza, fomos construindo a nossa sociedade, as nossas civilizações de uma maneira desconecta da natureza e que agora, por conta do vírus e de tudo desse abalo, é lógico que nós estamos no auge do movimento, mas é evidente que após a pandemia muito vai ter se descoberto de saúde, de metodologias para que a gente possa estar voltando a funcionar equilibradamente, porque Exatamente. o nosso corpo faz isso naturalmente, somos nós que atravessamos o caminho natural da saúde, né? Uhum. E tem a ver com a forma como eu penso, a forma como eu me relaciono, e por questões que aconteceram lá na primeira infância, que tiveram um impacto traumático. Né? Essa bioenergética fala muito o trauma, essa estratégia que o nosso corpo desenvolve para nos proteger, para que a gente sobreviva, porque a natureza é sábia, essa estratégia ele está desenvolvendo para nos proteger porque houve alguma informação que foi impactante, que veio de forma inesperada e foi a maneira reativa que o corpo escolheu para nos proteger. Só que a gente, enquanto adulto, faz parte da nossa evolução a gente se compreender, a gente ir buscar o que houve que eu interpretei dessa maneira. O meu corpo está me dando a informação. Né? Exatamente. É um excelente objeto de estudo, como eu estou me relacionando com a vida, né? Exatamente. Como eu penso. É isso. Magda, deixa eu dar mais 2 dicas. Posso falar? Por favor, pra gente fechar? Por favor. Eu estava fazendo um estudo, porque às vezes a gente não consegue achar ervas chinesas aí com facilidade no Brasil. Mas quando eu estava pesquisando sobre o elemento madeira, o chá de boldo também, ele já é usado, né, na nossa sociedade como, né, para melhorar o fígado. O amarguinho. Exatamente. Então, você pode utilizar o chá de boldo para voltar ao equilíbrio. Se você está com excesso de reatividade, né, tá muito fora do eixo, ou muito estressado, o chá de boldo não é só para melhorar, quando a gente fala de quando bebe muito, não é isso? Que usa chá de boldo. Mas ele é bom também para isso, quando está muito em desequilíbrio, né, em overdose do fígado. Então, você usa o chá de boldo para voltar ao normal. E tem uma massagem também. A gente falava muito de massagens pontos nos membros superiores, né? O fígado, ele começa lá no pé. Então, tem uma massagem que a gente já vou dar a dica de massagear 2 pontos do fígado. Um que vai ajudar
essa energia não subir para a cabeça, ela ir para a terra, né? Para ir para baixo. E aí já o fígado 2 e o fígado 3. E o fígado 3 ele ajuda a circular a energia. Então, o fígado 3, mais aquele pontinho do intestino grosso 4, os dois juntos, eles formam um portal na medicina chinesa, né? Traduzindo. Então, ele já ajuda a circular, então, a voltar ao equilíbrio, circular a energia. Então, vale a pena fazer essa massagem. Eu não sei se vai dar para ver muito bem aqui. Olha lá, já tem alguém em G4. E G4 é o Kazu, meu amigo, lá no Japão. Então, ele é um ponto no pé, não sei se vamos tentar mostrar, como se aqui fosse o dedão. Então, ele é bem aqui onde começa, né, no vão aqui do dedão e do segundo dedo e até para baixo. Então, se eu fizer isso na parte de cima do meu pé, né, entre o dedão e o outro, o segundo dedo, eu já vou conseguir massagear o fígado 2 e o fígado 3. Então, eu massageando, eu consigo, né, voltar ao normal, trazer a conexão de novo com a terra. Então, vale a pena a gente massagear tanto os membros superiores quanto... Quem não gosta de uma massagem no pé, né? São poucas pessoas que não gostam, mas é tão bom. Mas massagear né, a parte de cima do pé vale a pena, porque eu já trabalho esses dois pontos importantes do fígado. Já trabalho o elemento aí um pouquinho, já ajuda. E que delícia! Sempre tão bom! Sempre tão bom! Espero que a gente tenha contribuído mais um pouquinho para o autoconhecimento. Não, mas nós temos mais o que contribuir. Sexta-feira que vem a gente está aqui de novo, né? Opa, com certeza. Vamos escolher a continuidade disso aqui. E que bom foi ter falado dos 5 elementos. Então, fechamos esse ciclo. Eu fiquei muito feliz de ter passado dividir esse conhecimento com você, né? A gente somar e ajudar a trazer luz. Nem diga, é muito bom aprender dessa maneira e a gente compartilhando aqui, né? Com certeza. Eu também sou fã dela, viu? Eu sou fã de vocês. Muito. O Kazu trabalha com hipnose também, é um outro assunto interessante. Pois é, pra gente discutir. Diga. Gratidão Eliane, sempre. querida. Quem quiser também mandar dúvidas e questões, pode ir lá no nosso Instagram que a gente responde. Pois é, nem diga. Muito bom. Muito obrigada, Magda. Eu agradeço imensamente. Também. Um ótimo fim de semana para todos que estiveram aqui conosco, os que estão assistindo após, né? Numa gravação, num outro tempo, mas é tudo muito bom a gente estar podendo aqui. Isso. Dividir, é isso que importa, a gente dividir o conhecimento. Isso. Minha querida, um grande beijo. Gratidão, um grande beijo. Até semana que vem. A gente vai se falando pelo WhatsApp. Sim, um beijo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.